Filipenses capítulo, acho que 2, deixa eu ver se é o 2. A partir do verso 5, a palavra de Deus nos traz os seguintes dizer, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus também o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Pelo verso 11. Então, esse texto bíblico de Filipenses capítulo 2, versículo 5, o apóstolo Paulo, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Meu Pai, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sentimento foi esse? O texto, na sequência, vai relatar que ele, sendo Deus, ele não teve por usurpação o ser igual a Deus. Então, ele sabe que ele é divino, mas ele sabe que ele abriu mão da divindade para humanizar-se e se tornar alguém a contento de Deus. Quem é, não precisa dizer que é. Ele, sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação o ser igual a Deus. Jesus nunca precisou dar carteirada em ninguém. Toda vez que uma pessoa tem que falar muito sobre si, é porque nem ela mesma acredita nela. Jesus tinha noção e certeza de quem ele de fato era. Né? Ele sendo Deus, ele, em forma de Deus, ele não tem por usurpação o ser. Ele poderia falar para muitas pessoas que o hostilizou. Eu, na qualidade de divino, eu posso destruir você. Mas Jesus nunca falou isso. Agora, a Bíblia diz que, ao invés de usurpar, ser igual a Deus, ele aniquilou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, quer dizer, iguais aos homens, porque ele despe da sua divindade e ele deixa de ser Deus por um momento para ser homem. Lá no Éden, Deus veste o homem de cordeiro. Na cruz, o cordeiro veste-se de homem. É algo muito sério. Para isso acontecer, ele precisou aniquilar-se a si mesmo. Ele precisou humilhar-se a si mesmo e tornando-se semelhante aos homens. Uma coisa é os homens chegar à semelhança de Deus por causa da piedade, por causa da fé, por causa da crença. Outra coisa é Deus deixar de ser Deus e descer ao nível do homem. Isso é algo muito sério. Por isso a Bíblia diz, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma
de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Quando ele se encontrou na forma humana, ele foi parar no Calvário. Ele foi parar numa cruz. Ele se humilha até a morte. A Bíblia, Isaías o descreve como uma ovelha muda que foi levada ao matadouro e não abriu a sua boca. Por que nós abrimos a boca? Por causa do problema. Murmuramos. Nós não temos que imitá-lo. A Bíblia diz que é para haver em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Se Deus me usa, Ele vai ser glorificado por isso. Não é um palco, nem um trampolim para eu pensar que sou melhor do que qualquer outra pessoa. Ele vai me usar para que pessoas sejam edificadas e para que o nome dele seja glorificado. Esta é a finalidade de Deus usar o ser humano. Quando nós podemos ser úteis, que eu disse o pronome na terceira pessoa do plural, então, ou na primeira pessoa do plural, nós temos que buscar o entendimento de que a glória dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória e o poder para sempre. Se eu entendo isso, viabiliza o propósito, resgatamos o propósito de Deus, porque esse é o propósito. Deus não vai me usar para eu fazer disso um trampolim, para achar que sou melhor. Não, não. Ele está sendo gracioso, não é eu que estou sendo melhor, é ele que está sendo gracioso, bom. É a bondade dele. O Salmo 136, que louvai o Senhor porque ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E quando nós entendemos isso, que estamos aqui para uma finalidade, para glorificar a Jesus, para exaltar o nome dele, para que as pessoas sejam edificadas e para que o nome de Jesus seja glorificado, isso viabiliza, isso me conduz para o propósito, me faz sair da proposta e entrar no propósito. Me faz dispensar de ser visto para ir ao serviço. Então é muito importante quando nós entendemos isso. A Bíblia diz que, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo até a morte, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Essa morte de cruz aqui era uma morte que Roma dava para pessoas de alta periculosidade, para bandidos, para criminosos. E Jesus foi parar na cruz do meio, entre Gestas e Dimas. É necessário entendermos que o Gestas olha para Jesus e diz assim: se tu és o Cristo, desça da cruz, salva a ti mesmo e a nós também. Dimas, reconhecendo, eu já falei sobre isso, não vou falar porque eu quero conduzir no foco da mensagem, reconhecendo ele como Cristo, ele repreende a Gesta e diz: nem tu estando na mesma condenação não temes a Deus, nós estamos aqui porque os nossos feitos merecem, mas ele não fez nenhum mal. Aí ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ele diz: hoje
estarás comigo no paraíso. Aleluia. Percebe-se o quanto Jesus ele está sofrendo. A Bíblia diz: achado na forma de homem, foi obediente até a morte e morte de cruz. A Bíblia diz que ele foi contado com os malfeitores. Alguém passava por Jesus crucificado e meneava a cabeça e o confundia como um malfeitor. Que Deus nos ajude a enxergar esse Salvador, esse Senhor, esse que controla, domina, dirige, rege as nossas vidas, nossos modos viventes, nossos modos operandi, nos conduza para o caminho que o agrade. Quando eu olho para a palavra de Deus, aqui o apóstolo São Paulo, ele está dizendo aos irmãos filipenses: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. A palavra de Deus, ela não falha. O Senhor Jesus diz que aquele que se humilhar será exaltado. Jesus se humilhou, o Pai o exaltou soberanamente. Soberanamente é o jeito bonito de dizer que ele colocou Jesus acima de todos os poderes. Deu o nome que está sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão no céu. Quem está no céu? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, arcanjos, serafins, querubins, anjos, as pessoas que foram para o céu, todos eles vão se curvar. Eu gosto dos salmos que diz: levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais da eternidade, porque entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Ele disse: o Senhor dos Exércitos, o Senhor poderoso na guerra, ele é o Rei da Glória. Aleluia. Deus o exaltou. Se alguém te humilha, não vai ter nada, você só foi humilhado. Mas se você se humilha, Deus te exalta. E o verso 11, para fechar o raciocínio aqui, além dos que estão, ainda no 10, dos que estão nos céus, na terra, gente, todos os homens grandes e pequenos, ricos e tribunos, pessoas orgulhosas, vão ter que se dobrar diante da majestade dele. Um dia a Rede Globo de televisão vai ter que anunciar que um povo desapareceu. Tem até um hino que diz: aonde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi-se embora para Sião. Um dia vai acontecer, um dia ele vai voltar, e essa notícia vai ter que ser elucidada pela informação passada pelas redes de televisões que por séculos ignoraram o nome de Jesus. Eles vão ter que anunciar. Tem um hino, né? Na vinda de Jesus, quanta surpresa, tristezas e pavor para quem ficar.
Notícia e manchete nos jornais, o rádio e a televisão no ar. Vai ter que anunciar, vai ter que falar. A Bíblia diz que dos que estão na terra e debaixo da terra. Esse debaixo da terra aqui é o jeito bonito de dizer que aqueles que morreram sem reconhecer Jesus como Salvador e Senhor vão ter que ressuscitar e dizer: Tu és o Senhor, Tu és o Salvador. Para ser condenado, as pessoas vão ter que confessar, vão ter que admitir. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, que esta noite seja uma noite de salvação para você, você que está desviado dos caminhos do Senhor. Volta correndo, reconcilie com Jesus, volte para Deus, venha servi-lo, venha para Jesus, voltem. Talvez você está ouvindo, ou alguém vai ouvir esta mensagem transmitida em áudio, você vai ouvir em algum lugar, volta correndo. Que Deus possa conceder a você a graça de voltar a tempo. Hoje, ainda dá tempo, a palavra de Deus, se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. A Bíblia diz que há uma só morte, vindo depois disso o juízo. Volta correndo, venha para Jesus, Jesus está voltando. É hora de você entender que todos os acontecimentos mundiais são prelúdios que anunciam a brevidade da volta de Jesus. O escritor aos Hebreus disse: por um poucochinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Jesus está voltando. Na língua inglesa, Jesus Christ is coming back. E Jesus Cristo está voltando. Volta correndo para Ele. Venha correndo para Jesus. Venha para a igreja. As portas estão abertas próximo da sua casa. É tempo de acordar. O ano está de 2022, começou há 2 dias. Está na hora de você mudar, rever seus conceitos, tornar-se alguém a contento de Deus. É hora de mudar. É hora de acordar. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. É hora de você voltar para Jesus. É hora de você pensar na volta de Jesus. É hora de você tirar um tempo. A gente tem tempo para tudo que é nosso interesse. Jesus falou que aonde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Muitas vezes o tesouro de muitas pessoas está na pizzaria, está na praça da cidade, está no Réveillon, está nas praias mais frequentadas do planeta. Ei, acorda! Jesus disse que é para juntar tesouros no céu, onde a traça não corrói, a ferrugem não destrói, e nem o ladrão roubam, minam e roubam. Lá ninguém vai roubar o seu tesouro. Lá o seu tesouro estará guardado, porque Jesus está voltando. Volta, meu irmão. Você que está desviado dos caminhos do Senhor, volte. Quanto tempo você está distante? Está na hora de voltar para Jesus. É hora de voltar para Deus. É hora de acordar. O mundo, João diz que o mundo jaz no maligno. Tome cuidado. Você pode brincar de ser crente, mas o diabo não brinca de ser diabo. Toma cuidado. Volte para Jesus. Eu convido você para voltar. Volte correndo. Jesus está voltando. É tempo do arrebatamento e é hora de voltar para Deus. Que Deus abençoe você e sua família. Te conceda um ano de paz, de vitória e de bênçãos em nome de Jesus.